Ó. Sejam bem-vindos ao Zerão da Ansiedade Podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é a espiritualidade do corpo. Corpo e espiritualidade. Enfim, que aliás eu estou, depois de tudo que a gente conversou hoje, o papo que eu conversei com a Dani, o papo que a gente vai ter aqui agora, eu tô querendo até mudar o nome do podcast de novo. Justamente porque a gente, depois a gente vai conversar, óbvio, mas exatamente porque a gente tem falado recorrentemente de meditação ativa, que é o carro-chefe aqui, né? Que a gente sempre fala da meditação Díberes, da meditação Kundalini, da meditação Nataraj. São mais de 10 meditações ativas e essas três são as mais fáceis de fazer, né? Para quem está começando e que as pessoas mais gostam também. E dessa relação que a gente tem, o que a gente ingere, o que a gente bota para dentro, o que a gente permite aceitar, qual o tipo de limite que a gente coloca ou não. E aí, conversando com a Dani hoje, eu descobri que tem um livro de bioenergética que chama Espiritualidade do Corpo. E, enfim, isso me tocou muito, porque é o que a gente vai falar hoje. O corpo é o caminho ou é um caminho, Dani? Respira fundo. Vamos lá. É absolutamente assustador que as pessoas tenham aceitado como normal a total desconexão com seu próprio corpo. Eu não sei exatamente aonde ou quando algum brilhante teve a ideia de vender o conceito que nós somos passíveis de doença e mortais e transformou isso em sinônimo de incompetência, ineficiência e coisas do gênero. Eu não sei quando isso aconteceu. Pra dizer a verdade, eu não quero nem saber, porque eu vou ter tanta raiva da pessoa que fez isso, que é melhor nem saber mesmo. E com isso, o que aconteceu? As pessoas partiram do princípio que elas são... O valor delas vem através daquilo que elas produzem. Nós nos tornamos mecanismos de funções, simplesmente. A gente abriu mão dos segredos, dos mistérios, da paixão, da saúde em geral, para esse corre-corre em produzir o máximo possível enquanto dá tempo, porque o corpo está decaindo, se tornando frágil, se tornando velho, se tornando descartável. A gente acreditou nisso. E desenvolveu coisas bizarras. Especialmente o mais bizarro de tudo é não perceber o profundo desamor e desrespeito que isso demonstra. Essa altura do campeonato, esse negócio todo deve ter ficado meio confuso. Então vamos voltar. O que é o ser humano? A gente parte do princípio que é uma alma que habita um corpo. Isso eu acho que é senso comum, né? Ou tô ficando maluca? Vai. Eu acho que basicamente todo mundo acredita nisso, né? Tem uma alma dentro do corpo. Ok. Então vamos lá. Se o corpo é o templo, se o corpo é a morada, como é que as pessoas se sujeitam a não cuidar na onde elas moram? E o que isso traduz? Não há nada mais eficiente, nada mais misterioso, nada mais brilhante do que o corpo humano. E a gente trata o corpo humano como se fosse uma máquina. Gente, é aquilo, você não põe Coca-Cola no seu computador, mas você toma Coca-Cola. Eu tomo Coca-Cola, tá? Não tô fazendo propaganda contra a Coca-Cola, não. Eu só estou mostrando aquilo. A gente sabe que determinadas substâncias fazem mal a determinadas coisas. Em todas essas coisas, a gente evita. Mas quando é para o nosso próprio bem-estar,
aí não tem problema. Aí você se entope. Eu teve uma moça que tomava, enfim, isso aí correu à internet, tomava 5 litros de Coca-Cola por dia. Pergunta como era a saúde dela. Mas parece normal. As pessoas veem isso, acham engraçado e vai adiante. O que as pessoas não entendem é que, por exemplo, você quer ser feliz. Puxa, que legal que você quer ser feliz. Você vai ser feliz aonde? No corpo. Mas eu quero sentir prazer. Ok, você vai sentir prazer aonde? No corpo. Mas eu não quero sofrer. O sofrimento vai acontecer aonde? No corpo. Será que não dá para ver uma relação direta, uma conexão direta entre o seu corpo e o teu sentimento? E aí vem a pergunta. Ok, eu acho que eu vou trabalhar que nem um condenado, vou ganhar muito dinheiro, vou comprar 450 casas, vou comprar um carro, vou não sei o quê, e aí vou ser feliz. Aí durante esse processo eu estresso todos os dias, eu me alimento mal, eu não durmo. Quando eu chegar lá adiante, eu vou conseguir usufruir isso tudo com a úlcera que eu tenho, com a pressão alta, com todos os desequilíbrios. Você acha que você vai ser feliz? O máximo que você vai conseguir é ser internado no hospital de primeira linha. O que hoje em dia não significa muita coisa. Então, de repente, você tem que parar e dizer, peraí. Supondo que o que eu quero realmente é felicidade, vamos olhar para trás. Quando eu fui realmente feliz? Quando eu estava saudável e relaxado dentro do meu próprio corpo. Mas peraí, se eu posso ser feliz desse jeito, o que justifica eu me destruir procurando algo que possa gerar isso do lado de fora? Gente, para pensar. Se eu tô doente, se eu tô com o meu corpo reclamando, se eu tô perebenta, xexelenta, horrorosa, como que eu vou ser feliz? A espiritualidade, na verdade, é o processo de autoconhecimento. E o que é autoconhecimento? É você saber como você funciona. Isso significa o quê? Significa entender o que o corpo, ou pelo menos buscar entender como o corpo funciona, o que ele precisa. Isso devia ser óbvio, mas não é. E aí é muito engraçado porque de repente a pessoa tem não, a Dani tem razão. Agora eu vou chegar e vou mudar minha forma de viver. Aí o cara vai para uma dieta absolutamente rígida, que vira tortura. Ele vai fazer exercício já começando com 50 quilos, rompendo todos os ligamentos. Ele vai transformar, porque aquilo, no pain, no gain. Se não tem sofrimento, não tem ganho. Quando termina esses 3 primeiros meses de tortura abissal, ele diz assim, mas não funciona, eu não vou conseguir. E uma das coisas que eu tenho conversado muito com a Ana, até pela minha surpresa, eu não sei, mas todo mundo deve estar sabendo que hoje em dia está explodindo o cinema asiático, oriental em geral. Enfim, com as histórias tipo ficção, conto de fada, ou até o dia a dia, como foi a Advogada Extraordinária, que, enfim, virou viral. Por que isso está acontecendo? A primeira pergunta é, por que está acontecendo? Por que as pessoas estão de saco cheio dos produtos industrializados americanos? Porque, de repente, chega uma hora que você dá conta que você está tão absolutamente árido por dentro que você está buscando uma coisa com beleza, com harmonia, com lealdade, com valores, com princípios, enfim. Então, já é uma primeira atração. A segunda coisa que me surpreendeu demais foi a diferença dos corpos que a gente vê no cinema americano e no cinema oriental. E aí eu comecei a fuçar, eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento nessa linha. E se você observar a forma como essas pessoas desenvolvem os seus movimentos e força, é absolutamente diferente da americana, ocidental. Como? Eles levam em consideração a espiritualidade do corpo o tempo todo. Então, não é simplesmente você ter músculo.
Não é simplesmente você ser todo tenso, todo bombado. Você não vê um oriental desse jeito. Você vê o oriental com força, flexibilidade e conhecimento energético. Se você aí vem aquela história, o que é a meditação ativa? É justamente voltar para esse processo onde você pega todos os níveis e dá espaço para a experimentação de forma que você possa evoluir pelo conhecimento prático do que acontece. É tão absolutamente bizarro. Você pega, por exemplo, hoje, a história da inteligência artificial e coisas do gênero. Cara, quem desvendou de fato a eficiência e os segredos do corpo? Ninguém. Até hoje, as curas espontâneas, um monte de função, as pessoas não sabem explicar. Aqui lá você toma um remédio para dor. Por que o remédio vai para o lugar onde tem dor? Ninguém sabe responder isso. Coisa simples. Ninguém sabe. Mas os caras se acham suficientemente preparados para dizer que o melhor será ter uma inteligência artificial. E a gente concorda com isso. Porque a gente parte do princípio que estar desconectado do corpo, se transformando numa máquina, é superação. Porque aí eu não preciso sentir. Gente, olha o resultado. Quando você tem só conhecimento, sem a base emocional energética, você vai se transformar no carrasco. Porque todo mundo vira apenas um dado, um número, uma estatística. Desta forma, o navio afunda. Como que você resgata a sua inteligência real? Trazendo conhecimento junto com amor. Meu corpo envelhece? Claro que ele envelhece. Agora, ele precisa fazer esse processo de envelhecimento de uma forma decadente? Todas as pessoas que derem ao corpo aquilo que ele precisa vão envelhecer de uma outra forma. Vão envelhecer celebrando a vida. Milhões de exemplos estão aí para quem quiser fuçar, pesquisar isso aqui. E é bizarro que a gente dê tão pouca importância ao corpo no sentido de ser a nossa moradia. A espiritualidade, ela vai nascer desse corpo, porque é onde tudo acontece. O Osho brincava, ele dizia assim, todas as funções realmente importantes do corpo, elas acontecem independente da nossa consciência. E basicamente só a respiração você consegue fazer uma alteração consciente. Ele dizia, na verdade, isso é excelente. Porque a vida que a gente está levando, se a respiração dependesse da nossa consciência, estaríamos todos mortos. Quantas vezes você se pega sem respirar? A gente consegue atrapalhar o que acontece naturalmente. Imagina se a gente tivesse a responsabilidade de ter uma respiração plena para sobreviver. Gente, isso é base. Como que você vai desenvolver espiritualidade se você não elevar a sua forma amorosa de ver as coisas? Como você vai elevar essa forma amorosa de ver as coisas se você não se ama, se você não se nutre, se você não se trata, se você não se conhece, se você não se respeita? Tem gente, que passa fome para juntar dinheiro para comprar uma bolsa. Que tipo de relação essa pessoa vai ter que realmente nutra? Quando ela é capaz de se machucar a esse ponto. Parece bizarro, parece que eu estou maximizando as coisas, mas, gente, olha o que está acontecendo. Quando você fala, você tem que se alimentar bem. É normal a pessoa dizer,
Mas dá muito trabalho. Gente, quando eu digo que algo dá muito trabalho, eu estou dizendo que essa coisa não vale o esforço que eu tenho que pôr. O único problema é que eu estou falando do meu corpo, da minha saúde, quando eu faço isso. Se eu sou incapaz sequer de alimentar as necessidades básicas do meu corpo, como é que você acha que vai ser minha vida? É aquela coisa, chega uma hora que você tem que olhar e dizer, peraí, o que é espiritualidade? O que é elevação? Não é conhecimento? Não é prática respeitosa e amorosa? Aonde a tua vida acontece, gente? Acontece dentro do corpo. Você não sai do corpo para fazer outras coisas, você leva o corpo junto. Então, estar no corpo de uma outra forma é essencial. Existe a... Eu acho que a gente pode dividir a galera assim em dois grupos, só para nível didático. Existe a galera assim que sabe que precisa cuidar, que é importante e tal, que entende, que é até religiosa, que entende que o corpo é a moradia da alma, e só que não cuida, porque dá trabalho, porque não se ama, porque tá na correria, porque acha que vai ser feliz em outro lugar e tal. E existe a galera que realmente não sabe, porque a desconexão tá tão grande que corpo, espiritualidade, o que você está falando? O que uma coisa tem a ver com a outra? O corpo é o corpo, a espiritualidade é o, sei lá o que, o coração. O coração faz parte do corpo, mas enfim, no sentido subjetivo falando. E daí eu tava nessa linha, eu tava ouvindo ontem um nutricionista no TikTok falando, e eu não me lembro o nome dele, gente, mas ele falou o seguinte, que é brilhante. Por que que essa desconexão tá tão grande? Porque, palavras dele, nós normalizamos comportamentos bizarros. Nesse sentido de falar, ai, eu tô com diabetes, que... Gente, você tá com diabetes porque tá comendo açúcar demais? Ai, eu sou obesa e tal, sem estresse de gordofobia, etc, tá? Todo mundo sabe que obesidade mata, é uma doença. Enfim, mas isso está normalizado. Ai, eu vivo com dor no joelho, eu vivo com dor nas costas, eu vivo dormindo mal. Ai, eu sofro de insônia, né? Fazer o quê? Normal, segue adiante. Houve a normalização de comportamentos bizarros. E aí o tamanho da desconexão só vai crescendo, só vai aumentando. E hoje, para puxar esse assunto, para trazer um pouco do que vocês falaram para a live, eu puxei o assunto lá nos meus stories mais cedo e tive que pedir assim, galera, eu sei que estética é importante, mas vamos sair do ramo da estética agora e vamos falar de uma forma mais profunda do nosso corpo? Por quê? Eu ia perguntar o que você está precisando, tal, e a resposta que todo mundo vai dar de cara é emagrecer. Aí, tudo bem, superamos essa coisa, vamos falar não de estética, mas de tratar o corpo com carinho e com amor. E aí eu perguntei, o que o seu corpo precisa urgentemente? E vieram duas respostas assim fantásticas. Uma foi desinflamar. Eu achei muito legal porque pouco se fala disso. Pouco se fala que o comportamento com excesso de comida industrializada, falta de amor e estresse contínuo causa uma inflamação no corpo. E basicamente, se você for olhar os dados de saúde que tem disponíveis, a maior parte das pessoas vive com o corpo em estado inflamado. E se a gente for pensar em trazer isso para a espiritualidade, quando a gente fala de inflamação, inflamação tem tudo a ver com raiva. Então, como que é isso de você estar segurando raiva o tempo todo e nem se dar conta? Que tipo de limite você não está colocando? Que forma você está se tratando que a raiva está te deixando doente? Por que você não expressa a raiva que está sentindo? Em primeiro lugar, porque
a maior parte das pessoas vai achar que raiva é sinônimo de violência, quando não é. Raiva é a tua energia de movimento, de ação, de impor limites, de pegar o que é seu. É uma energia de sobrevivência. Sem ela, a gente não sobrevive. Só que foi ensinado que é feio, não pode dizer não, tem que dizer sim o tempo todo. E aí você vai ficando doente e inflamada. Essa é uma coisa que a gente tem que ver com muito carinho. E a outra resposta que eu recebi lá na caixinha foi: meu corpo precisa urgentemente de carinho. Gente, essa é fantástica. Essa eu achei assim, legal que a pessoa tá consciente do que está acontecendo. Não sei se está trabalhando para se dar o carinho, porque a tendência é a gente achar que o carinho vai vir do outro. E, gente, não que não possa vir, óbvio. Mas em primeiro lugar, tem que vir de quem? Eu quero acrescentar, Ana, que é engraçado. A gente fala assim, a raiva não é violência. A gente tem falado disso direto. Mas a inconsciência é. E o que as pessoas não veem, quando você não assume a responsabilidade de perceber a sua raiva e usar a raiva como ela deve ser usada, que é a manutenção da integridade do teu espaço natural, o inconsciente, ele vai fazer isso. Como? Você vai se tornar cáustica, você vai se tornar impaciente, você vai colocar coisas para machucar as pessoas. Você não vai ver que você está fazendo isso. Basta olhar para o mundo, gente. As coisas que a gente está falando aqui são fáceis de você perceber se a gente tem razão ou não. Basta você prestar atenção. Da mesma maneira, em qualquer outro sentimento. A espiritualidade, o que é? É você crescer na consciência, assumindo a responsabilidade pela tua própria vida. Quando você não faz isso, você alimenta a inconsciência. O problema é que o nosso sistema, ele não veio para o planeta Terra a passeio. Então ele vai ficar te catucando o tempo todo, criando situações bizarras o tempo todo, para ver se você acorda. E aí é aquilo. Eu vivo inflamada, eu vivo na raiva, eu não percebo, eu vou criar situações onde alguém vai me cutucar. Até o dia de eu, de repente, ter uma explosão e ter alguém mais forte que eu que me obrigue a olhar isso. O problema é que, como o outro pode estar na mesma situação, de repente você vai se ver num evento de risco real. Por que você acha que as pessoas se matam porque um, né, desviou o carro na frente do outro? Porque a insanidade vai a um ponto, a escuridão chega a um ponto que o cara explode. Depois ele pergunta, gente, como que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Mas aí é tarde. Nenhuma emoção é negativa. Nenhuma. A emoção é o corpo acordando você para, olha, tem uma coisa aqui que precisa ser vista. Você precisa dessa mudança química no corpo que vem acompanhada dessa emoção para poder lidar com a situação. Lidar com consciência. Lidar com aprofundamento de consciência. Lidar com expansão de conexão. Porque você veio aqui para elevar e se espiritualizar. Então, quando você escolhe fingir que isso não existe, você, na verdade, está abrindo mão da tua humanidade. Quando você faz isso, para mim, é quando você descobre que você mora no inferno. Quando você abre mão da sua humanidade, a alegria foi embora. Essa aridez, gente, vocês devem ter conhecido aquela pessoa que diz assim, eu não confio em ninguém.
Você já imaginou o que é viver dentro desse lugar? Que você não confia em ninguém? Que você não consegue relaxar um minuto? Se isso não é a definição do inferno, eu não consigo imaginar o que seja. Hoje você vê um monte de gente, figuras públicas, que são capazes daquilo. Assim como eu e a Ana, né? Grava o vídeo, fala isso assim. No dia seguinte, a pessoa mostra o vídeo e ele diz, não, eu não falei isso. Você já imaginou o que é viver dentro de você, sabendo que você é capaz de atacar as pessoas com uma mentira deslavada, na careta? E o que é mais doido, a galera que assiste isso, e atualmente no mundo está acontecendo com grande frequência, está tendo que lidar com essa revolta o tempo todo. Às vezes, enfim, quando eu estou conversando, falo que alguma coisa me incomodou, alguém me aconselha assim, para de olhar notícias, isso não te faz bem. Gente, não faz a menor diferença, porque aquilo é um campo energético. O que está vibrando no mundo hoje está mexendo com todo mundo. O corpo é a materialização de uma determinada energia. Então, por exemplo, a gente não dá conta, mas internet, 5G, não sei o que das contas, tudo isso afeta a gente. Como que você vai chegar e realmente florescer se você não começar a considerar o que realmente você tem que lidar? Então, aquilo, a gente está se defendendo energeticamente de uma maneira relativamente inconsciente, porque eu acho que ninguém, nesse ponto, na boa, eu pelo menos não cheguei a esse nível. Eu não consigo perceber a energia batendo em mim dessa forma tão sutil. Mas, enfim, eu sei que ela está. Então, eu tomo as devidas precauções, enfim, estou atenta a determinadas coisas. O que eu puder fazer para me poupar do fato, só pelo conhecimento, eu faço. Além disso, tem a história, ok, meu corpo precisa de nutrientes, precisa de vitaminas, precisa de minerais. Aonde eu consigo isso? Porque eu sei, também por conhecimento, que a comida não está sendo suficiente. Aquilo para eu conseguir colocar tudo que o meu corpo precisa nas refeições, eu vou ter que comer que nem um elefante. Não dá. Então, vou ter que arrumar um outro jeito, vou correr atrás disso. E assim, sucessivamente, a minha carga emocional. Quando a emoção acontece, existe uma alteração química dentro de mim. Como é que eu lido com isso a nível físico? Como é que eu lido isso como amadurecimento do meu sistema? O que essa mudança química dentro de mim me possibilita melhorar? Adianta eu brigar com o meu sentimento, tentar fingir que ele não está ali? Não, porque eu já percebia. Se eu entro na inconsciência, eu desconecto. Se eu desconecto, eu perco a minha humanidade. Se eu perco a minha humanidade, eu começo a me sentir seca, infeliz, doente. Eu não quero isso. Então, aquilo, o ser humano é o sistema mais superior existente. Dá um trabalho burral. Mas essa é a nossa missão. Se dar a luz. Porque se você não fizer isso, você vai viver na escuridão. Isso é um conceito que a gente está repetindo direto, que é o seguinte, gente, começa por você. O resto vem como resultado disso. Mas se você não faz por você, basta lembrar, se eu estou doente, como fica a minha vida? Se eu estou saudável, como fica a minha vida? Qual lugar que eu quero estar? Se eu não quero estar doente, eu tenho que fazer o que eu preciso para ter saúde. E o que é isso? Começar do começo. O começo é o meu corpo. Exato. E começar por você, gente, é o mais importante. Principalmente para quem tá vibrando nessa coisa, meu corpo precisa de quê agora? Precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de colo, de repente precisa chorar. Não espera assim que o outro venha logo imediatamente. Até porque num estado de desconexão profunda, talvez você não seja nem capaz de expressar isso. Então, o negócio é começar por você, porque ninguém tem a capacidade de mudar o outro. Todo mundo pode, nem por amor.
mundo pode auxiliar, pode ser o melhor exemplo, pode ser inspiração, etc, etc, etc. Mas a capacidade de se mudar é inerente à pessoa. Ninguém pode fazer o trabalho por ela. Então, em primeiro lugar, e quando eu falo aqui, sempre perguntam: ai, mas o meu marido não me apoia, mas minha mãe é uma víbora, meu filho é um Rebelde. gato, eu sei lá o quê. Sempre tem. No meu trabalho, o meu ambiente de trabalho é tóxico. Você vai esperar que os outros mudem para começar a se tratar com amor e carinho? Porque você vai esperar sentada, como diria a vovó. Espera sentada, porque isso não vai acontecer. A coisa é, começa a ajeitar dentro que o exterior, ele se ajeita. Gente, isso aí é a coisa mais incrível que existe quando a gente fala de autoconhecimento. E principalmente quando a gente fala de meditação ativa, que vai usar o corpo para te dar esse suporte, que o corpo tem um poder incrível. O corpo tem um poder de autocura. Quantas pessoas você já não conheceu ou já ouviu falar? Com a internet, a popularização desse tipo de notícia é mais fácil. De pessoas que foram desenganadas por médicos. E, de repente, estão aí. Ah, eu tinha 6 meses de vida. E estão aí, 20 anos. Porque o corpo tem essa capacidade de autocura. Desde que você dê para ele o que ele precisa. Óbvio que existem milhões, bilhões de pessoas até que chegaram num estado de ruptura tão grande que é irreversível, existe. Mas não é a maioria. Exatamente porque mesmo a gente esculhambando o corpo, massacrando, destruindo, dormindo mal, comendo mal, aceitando coisas humilhantes e se autoflagelando, se cobrando, se destruindo, mesmo assim, o corpo ainda resiste durante muito tempo. Até aparecer uma doença muito grave, uma ruptura muito grande, o corpo resiste muito, ele te dá vários sinais antes de não tá legal, não tá legal, não tá legal. Justamente por conta dessa força imensa, imensa. Agora, se você não acredita nessa capacidade do corpo, percebe o tamanho da desconexão. Procura informações também, conhecimento, mas também dá uma respirada profunda e percebe o tamanho da desconexão. Eu não sou capaz de sentir meu coração batendo. Eu não sou capaz de deitar, dormir e acordar novinho no dia seguinte. Porque eu não estou dando para o corpo o que ele precisa. A mesma pessoa que eu vi do vídeo lá do Normalizamos os Comportamentos Bizarros, fala: minha filha, você está reclamando que tem que beber água? Se você não tem a capacidade de beber água, o que você espera que seja a sua vida? Pega um copo de água e bebe. Ai, mas é muito difícil beber água. Se isso é difícil para você, eu fico pensando no resto da vida. Porque, mais uma vez, a desconexão é imensa. Você perdeu a capacidade de sentir sede. E, mais uma vez, lembra, porque a tendência é: ai, eu sou assim. Ai, como eu sou uma idiota, como eu sou uma imbecil. Eu realmente não presto, etc. Não, gente, para. Na hora que você detecta que tem um ponto de melhora, não é para você se autoflagelar. Agradece que conseguiu enxergar e segue adiante com todas as dificuldades que vão ter no caminho. Porque todo mundo passou por momentos ruins, desagradáveis. Todo mundo já fez coisas que não se orgulha. Isso não quer dizer que você não possa fazer diferente, que você é uma megera, uma víbora, uma tóxica. Pode ser que você esteja assim. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que você tem que ser crucificada por causa disso e que você não possa fazer diferente. O Bert Hellinger, que é o cara que não inventou, né? Descobriu as constelações familiares, criou o sistema de constelações familiares.
ele tem uma frase que eu amo: não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Isso é brilhante. Eu queria lembrar só, Ana, que eu esqueci de falar a respeito disso. Gente, é o seguinte: as escolhas que a gente fez a nível emocional, para lidar com o emocional, elas estão estruturadas no corpo. E elas se tornam automáticas. Então, por exemplo, outro dia eu achei até engraçado, eu fui ensinar uma meditação para uma pessoa e todas as vezes que ela começava a aprofundar a respiração, o pescoço dela fazia assim, para um lado só. E aí eu comecei a chamar a atenção. E ela respirava um pouquinho, começava a aprofundar, ela virava o pescoço. E no final da sessão e tal, eu comecei com ela, falei: você percebeu que o seu corpo faz esse movimento o tempo todo? Ela disse: percebi. Eu falei: isso te diz o quê? Aí ela virou e disse assim: eu acho que eu estava desviando de alguma coisa. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a gente não dá conta que essa memória muscular, ela vai ser ativada toda vez que, de alguma maneira, um lugar emocional rotulado anteriormente como perigoso se fizer notar. E aí, por exemplo, ok, eu desenvolvi isso porque eu tinha medo de uma determinada energia, que era muito forte para mim quando eu era criança. Então, quando alguém jogava essa energia para mim, eu torcia o meu corpo para desviar. Se eu não tenho consciência que eu fiz isso, se hoje uma pessoa trouxer uma energia amorosa intensa, eu vou fazer a mesma coisa. Porque o corpo não vai distinguir se é amor ou se é qualquer outra coisa. Ele vai ver a carga emocional que vem, a carga energética que vem, não a qualidade dela. Até porque é automático e é imaturo. E com essa brincadeira, você não percebe que você nunca vai estar realmente inteira numa relação, porque você desvia quando você vai conectar mais profundamente. E assim uma série de outras coisas. Por exemplo, você tem uma tensão crônica na região da tua pelvis. Você não tem jogo de cintura. Ah, mas é só na pelvis. Não, amiga. Você não tem jogo de cintura em todos os setores da sua vida. Ou pelo menos você tem uma capacidade muito menor de lidar com as coisas do que poderia ter. Mas só porque eu tenho tensão no quadril? É, só por causa disso. E assim uma série de outras coisas. Aquilo, as pessoas que têm isso aqui cá em cima, sempre armado, sempre pronto. Gente, faz a postura. Sente isso durante um tempo e observa como é que fica a tua vida, como é que vai ser a leitura da vida. Se você não consegue a sensação, até eu olhando aqui, só vendo eu subir e descer o ombro, eu já senti que alívio. Essa é a importância de começar a acordar para o que é real. O real é se perguntar onde eu estou. Como está o meu corpo? Por exemplo, quando eu falo, eu estou precisando de carinho. O que essa consciência traduz de fato? Nós estamos falando de toque? Ou nós estamos falando de uma abordagem amorosa consigo próprio? Nós estamos falando daquela coisa que agora virou... Todo mundo acha uma gracinha isso. A mulher chega em casa e diz: eu estou precisando chorar a baldes, mas não dá tempo que eu tenho que lavar roupa. Vou fazer isso depois. Não, mas não dá tempo que eu tenho que cuidar do filho. Vou fazer isso depois. Não, as pessoas acham isso normal. Normal é o seguinte: eu preciso chorar desesperadamente, eu vou sentar o rabo, vou chorar desesperadamente. Se as crianças chegarem, eu vou agarrar nas duas, vou chorar desesperadamente, vou dizer: olha, é legal de vez em quando deixar o coração florescer. Até para poder ensinar para elas que isso é normal, é só um sentimento. Aí, 5 minutos de choro, vai estar todo mundo no chão, brincando, gargalhando, fazendo cócegas, se abraçando, e aí resolveu a situação, sem tensão. Mas não, a imagem que te jogam, não precisa muito, gente. Uma das coisas que me deixa numa revolta, pelo tamanho da burrice, mais do que qualquer outra coisa, que aliás eu acho que o grande mal do mundo, mais do que qualquer coisa, é a burrice. Você pega atletas. Gente, atletas são pessoas apaixonadas por esporte. Aí o sistema cria o quê? Se o atleta se machuca,
Ninguém respeita a humanidade dessa pessoa. Ninguém dá tempo para realmente ter uma cura. O cara faz aquele processo doido, faz cirurgia, coloca chapa, põe não sei o que, analgésico e o diabo para que ele tem que jogar a próxima temporada. Gente, isso é desumano. Isso é tratar as pessoas como produto. Que, aliás, é o grande problema do mundo. Todo mundo virou produto. E o produto é aquilo. Você compra e joga fora. Compra e joga fora. Vamos substituir pela nova versão melhorada. Como o ser humano não está conseguindo ser a versão melhorada, fica todo mundo descartável. Como que você vai acreditar em espiritualidade se você se permite ser tratado dessa forma? Chega uma hora que, sabe, eu acho assim, depois de tudo que a gente viveu nesses últimos anos e o que a gente está vendo ainda como desdobramento, ou a gente acorda e começa a realmente mudar o mundo, ou o fim está muito próximo. Porque é aquilo, se você olhar, nós somos uma sociedade apavorada, revoltada e doente. Duro olhar para isso. Mas é aquilo, quem tem alegria de fato? Quem se sente realmente preenchido? Quem se sente realmente saudável? Você tem laços emocionais fortes? Você lida com os seus amigos? Você sai numa boa? Você consegue estar numa festa sem precisar beber todas para se sentir feliz? Ou anestesiado, ou melhorzinho? Você consegue ir a um casamento sem usar quilos de maquiagem na cara limpa e se sentir confortável? Você consegue confiar que você é o suficiente? Que você vale a pena? Se todas essas respostas, alguma você disse, realmente, eu não me encaixo nesse lugar, então está na hora de parar e olhar. Espiritualidade é justamente isso, é privilegiar e priorizar a evolução do ser humano. O florescimento da fagulha divina que está dentro da gente. E isso aqui, qual é a ferramenta? Gente, o corpo, vamos supor, pensa no instrumento. O instrumento é um corpo. A melodia depende de você, mas aquilo, se você quebra o instrumento, acabou a possibilidade da melodia. A tua canção, ela acontece através do corpo. E o corpo, no momento, não está tendo o que ele precisa, porque nós criamos uma ciência bizarra que virou política, nós aceitamos médicos semi-analfabetos, sem o menor compromisso realmente em investir em qualidade de vida, e a gente desenvolveu uma covardia profunda de não questionar e não olhar para isso. Nesse lugar, nós já estamos habitando o inferno, porque é um lugar de sofrimento crônico, permanente e aquilo, incurável. Se você quer realmente chegar aos céus, está na hora de acordar. E uma das melhores formas de fazer isso é realmente aprofundando a respiração, entrando num estado de conexão interna, que é isso que faz você perceber você. Ao invés de estar correndo desesperadamente atrás de tudo que você acha que vai te fazer feliz. Não, quando você percebe você e você se permite apenas ser, pronto. Foi meio caminho andado. E daí pra frente é só ir buscando a versão melhorada, porque ela nunca tem fim também, né? A gente não tem noção da capacidade que a gente tem. Se a gente levar em consideração que não usa nem 10% do cérebro, imagina do resto. É muita coisa. É muita coisa. E aí, aproveitando, convidar quem quiser participar, a gente tem um grupo gratuito de meditação ativa. Vai começar agora, dia 30 de abril. Vai ser todo o último domingo do mês, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, pelo Zoom, onde a gente vai meditar. Meditações ativas. Vamos usar o corpo
para conectar com a espiritualidade. Tem um episódio que eu vou deixar linkado, que a gente demonstra 3 meditações ativas, se eu não me engano. No meu Instagram tem um monte de destaque lá falando de como funcionam as meditações. Mas se você quiser também dar um golpe de confiança para o universo, não sei não, mas estou indo. Só me falar, eu quero participar, que eu vou te mandar o convite, tá bem? Acho que foi. Para terminar, só para terminar, assim, voltando até a história desse movimento de cinema oriental, gente, é o seguinte. Busquem olhar os vídeos de Tai Chi, Kung Fu, essas coisas, só para olhar. Não, não faz não, tá? Porque se eu não tiver alguém para te ajudar, você vai se quebrar toda. Só para olhar, perceber como é diferenciado o movimento. Como tem uma coisa de consciência, de flexibilidade e força. E a partir só de enxergar um pouco diferente o movimento, busca brincar com o seu corpo diariamente. Tipo assim, não precisa ser mais do que 10 minutos. Mas busca um movimento diferente. Busca aquela coisa assim do bebê que está descobrindo que pode se mover. Porque parece brincadeira. A gente tensionou o corpo de tal forma que a nossa capacidade de movimento está muito pequena. E essa pouca capacidade, ela se traduz na forma como a gente se coloca no mundo. Então, mudar a postura, expandir, sentir a musculatura, perceber os ligamentos, perceber as vértebras funcionando, perceber que tem um espaço que pode ser explorado, isso já faz muita diferença. Mas não é para no pain, no gain. Não é para você virar atleta. Não. É para buscar o prazer da liberação da musculatura com carinho e presença. A coisa de perceber, de sentir como, sabe, como cada lugarzinho pode mover de uma forma, de outra, no rosto. A gente esqueceu disso, a gente enrijece e se mantém num lugar como se fosse, ok, eu não posso alterar isso. Não pode, deve. Esse acordar do sistema, essa reconexão brincalhona, já é o suficiente para expandir um pouco a respiração e te lembrar como é prazeroso você gastar um tempo se percebendo, deixando o mundo do lado de fora. Pode fazer deitado, na cama, não precisa nem ser em pé. Aquilo como se fosse um bebê no berço mesmo. Brinca com o corpo, sabe? Vê os dedinhos do pé. Aliás, eu morri de rir que uma vez um fisioterapeuta falou assim, move o dedinho mindinho do pé. Gente, estou tentando até hoje. Não consigo mover o dedinho do pé sozinho. Não dá. Quando, na verdade, deveria. Daí você cai na história da Ana com os 10% do cérebro. A gente se limita demais. Então, de repente, brinca. Vai lá ver se o seu dedinho mindinho funciona. Faz essa conexão, essa exploração, para você se perceber de uma forma diferente. Fica o convite. De resto, dia 30, estamos juntos. Ok. Galerinha, live toda terça e quinta, meio-dia no Instagram, no YouTube, episódios novos do podcast toda quarta-feira, meio-dia. E até a próxima. Tchau. Tchau, gente.